Vamos lá? Vamos lá, pessoal? É o seguinte, eu vou compartilhar a tela aqui. Hoje a gente vai falar do modelo entidade de relacionamento, ok? Opa! Vocês já estão vendo a tela? Sim. Estamos. Modelo entidade de relacionamento. Isso aqui a gente já viu presencialmente lá em fevereiro, correto? Só que eu vou novamente passar para vocês, para dar uma lembrada, que já fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses. Acho que vocês não lembram nada disso daqui, né? Então, eu vou dar uma repassada rapidinho nisso daqui, explicando os principais conceitos. Quando a gente fala modelo, entidade e relacionamento, a gente está falando modelo de banco de dados. Só que lembrando que esse modelo é um modelo representativo. Você não consegue implementar ele dessa forma como a gente desenha. Você não vai pegar um desenho desse aqui e implementar ele no banco de dados. Para isso, depois, a gente vai fazer entender o modelo relacional, certo? Que eu já vou passar na sequência. E depois o mapeamento. Qual que é o mapeamento? Você faz o desenho no modelo entidade de relacionamento e implementa no modelo relacional. Talvez isso daqui vai para a última aula, tá? Para a última aula não, para a próxima aula, desculpa. O que é o modelo entidade de relacionamento, né? Primeiro a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Quando a gente vê um banco de dados, deixa eu ativar um negócio aqui. Espera aí. Deixa eu minimizar essa tela. Cadê o Zoom It? Aqui. Voltando. Quando a gente implementa o banco de dados, a gente tem que saber que a gente tem visões de um banco de dados. O que são essas visões? Como que cada pessoa ou tecnologia interpreta uma parte do banco de dados. Aqui nessa parte de baixo, aqui, ó, é o banco de dados em si. É como as informações são gravadas no disco. Como que eu gravo essas informações no disco lá do computador, certo? Pode ser no teu notebook, pode ser no servidor, pode ser na web, pode ser o que for. Se vocês notarem aqui, a representação de banco de dados, ele é um cubo. Tá vendo o desenho de um cubo aqui? Essa é a representação gráfica do banco de dados. Inclusive, em fluxograma, quando você fala que você vai gravar alguma coisa em banco de dados, você tem que utilizar esse desenho aqui. Vocês estão aprendendo fluxograma em PWE, em LIP, né? Pessoal, responde que eu não estou vendo a tela de vocês. Sim, confirmando. Deixa eu ativar aqui o chat para mim ver agora. Agora estou conseguindo ver. Vocês estão aprendendo lá no fluxograma. Vocês aprenderam o que é uma entrada de dados, o que é exibir os dados, o que é uma estrutura de decisão, processamento. Mais para frente, ou se vocês forem se aprofundar mais, vocês irão aprender o conceito de gravar em um banco de dados. E aí o símbolo que a gente utiliza para a gravação em banco de dados é esse desenho aqui, certo? Bem, independente disso, banco de dados é como que eu vou gravar no meu disco, no meu computador. Para isso eu preciso de um SGBD. Lembra da última aula que a gente falou sobre SGBD? Eu preciso de um SGBD, ok? Esse daqui é o esquema de conversão. O que é o esquema de conversão? A visão do banco. Os dados estão gravados digitalmente em algum local, pendrive, computador, servidor, na nuvem. Esses dados vão ser extraídos, então existe um processo de conversão aqui, certo? Que o SGBD faz, e o processo de aplicação. O programa de aplicação aqui, certo? O programa de aplicação. O que é esse programa de aplicação? Imagina que você está numa empresa, e aí aquele exemplo que eu dou. O cara do almoxarifado, ele tem que ver a parte do RH, o pagamento dos funcionários do RH? Sim ou não? Pode responder pelo chat, que agora o chat está ativo aqui para mim.
O cara que está lá no almoxarifado onde distribui matéria-prima, peças, essas coisas, ele não precisa ver o que está acontecendo na folha de pagamento. Por quê? Porque aí ele teria acesso ao salário de todo mundo da empresa. Isso daí não é permitido por lei. Você não pode ver o salário do teu colega. Ah, mas ele tem o mesmo cargo, o mesmo tempo de serviço que o meu. Dane-se que ele tem o mesmo cargo. Você não pode ver o salário dele. Isso aí não é permitido por lei. Entenderam? Então, o cara lá do almoxarifado não precisa ver. Assim como o cara do RH não precisa saber para onde está sendo utilizada a matéria-prima que está saindo da empresa, correto? Sei lá no almoxarifado você produz ferragem, você produz armações de ferro e tal, e você precisa de uma determinada ferragem, eu quero saber para onde isso aí está sendo mandado. Por que o cara do RH teria que ter essas informações? Então, esse programa de aplicação são várias visões. É o mesmo banco de dados, é a mesma estrutura que armazena os dados, a mesma configuração, tudo certinho, só que lá em cima, cada um vê a sua parte, certo? A gente fala as visões de um banco de dados. Pode perguntar. Desculpa, e antes que não tinha esses SGBD, todos tinham que manipular as mesmas estruturas. Então, antigamente era controlado tudo no papel. Você tinha o pessoal que controlava isso no papel. O almoxarifado, a gente tinha o Cardex, que é o... Eu já fui almoxarife, né? Por exemplo, eu já fui almoxarife. No finalzinho do Cardex, como que era o Cardex? O Cardex era um papel, para cada produto, cada item tinha um Cardex, um papelzinho, tinha algumas coluninhas. Data, se era entrada ou se era saída. Quando você comprava alguma coisa, era entrada. Quando você vendia ou fornecia para outro setor, era saída. A quantidade e o saldo. Por exemplo, a primeira lá, ontem foi dia 27/7. 27/7 teve uma entrada de 100 parafusos, por exemplo, 100 parafusos. Qual que é o meu saldo? Não, estava zerado, então eu tenho 100. Hoje, dia 28/7, teve uma saída de 30 parafusos, certo? Então, se eu tinha 100, saiu 30, eu fiquei com 70, ok? Amanhã ia sair mais 20, então eu ia ficar com 50. Eu controlava no papel isso aí, era no papel que eu controlava. Folha de pagamento, por exemplo, não sei se vocês já viram em desenho ou em filme, o pessoal passando naquela fila num relojão grande, aí eles colocam papel e puxam uma alavanca e pega aquela folha de papel e coloca do outro lado. Aí a hora que sai, vai lá, marca e puxa do outro lado. Vocês já viram isso ou não? Em desenho, em filme, essas coisas? Não, nunca vi, não. Então, isso daí era o cartão de ponto que a gente falava. Ah, por que hoje leva? Ah, pega teu cartão de ponto. Você escuta isso aí. O que é teu cartão de ponto? Teu cartão de ponto, na verdade, é o registro do horário que você entrou na empresa e do horário que você saiu. E através daquilo lá, você sabe quanto que você tem que pagar para o teu funcionário, quanto que ele fez de hora extra, o dia que ele faltou. Era manual. Hoje é uma catraca, você chega, encosta a catraca, se você está liberado para entrar, você entra. Aí você vai sair, você clica, encosta o cartão novamente, ou passa, se for código de barra, você passa, aí a catraca abre para você sair, correto? Então, essa catraca e essas informações vão direto para o computador. Antigamente, você tinha esse cartão de ponto. O cara ia lá, marcava o cartão, chegava no final do mês, o pessoal do departamento pessoal ia lá, pegava esses cartão, olhava manualmente se alguém tinha faltado, ou se tinha feito hora extra. Se fez hora extra, calculava a hora extra e pagava. Isso daí era tudo manual, certo? Todo o processo era manual. Então, com o advento da informática, da computação, da automação, isso daí é feito automaticamente hoje em um banco de dados, fica armazenado no computador. E essa tabela de conversão, as visões eram diferentes. Essa questão da visão é o que a gente tinha antigamente.
o cara do RH, antigamente, não precisava ver o Cardex lá que eu falei para vocês, que a gente controlava as peças, certo? Assim como o cara do almoxarifado não precisava ver o cartão de ponto de todos os funcionários. Então, esse esquema de visão a gente importou do banco de dados para, da base real, né, do que existia, para o banco de dados, esse controle. Só que no banco de dados a gente tem que olhar como que a gente vai preparar esses dados adequadamente. Como que eles vão ser preparados adequadamente? Não é assim, chegar e falar, eu quero armazenar tal dado. Não é. Tem todo um processo. A gente tem que fazer a esquematização, esquematizar os dados, né, segundo uma estrutura padronizada. Eu tenho que ter um padrão. Já imaginou se eu for armazenar qualquer coisa de qualquer jeito lá dentro? Vai virar uma zona, né? Vai parecer o primeiro ano de redes. Ninguém sabe o que está fazendo lá. Correto? Primeiro ano de rede, não, são 6, né? Eu tinha que ter usado outro exemplo. Mas isso vai os 6 mesmo. Vocês já estão acostumados. Eu gostei do exemplo. Certo? Então a gente tem que fazer esquematizar esses dados de acordo com uma estrutura padronizada. Eu não posso jogar esses dados de qualquer forma. Para isso, existe o esquema de banco de dados. Certo? Qual que é o esquema? Não é aquele... Agora, na época da pandemia, não sei, mas antigamente tinha os esqueminha de vocês, né? O cara tava lá, afim de vocês iam lá, a menina tava afim de vocês marcavam e vocês falavam, é o esquema. Não, não é o esquema disso daí. O esquema é o desenho, como que o meu banco de dados funciona. Eu monto um esquema. Vamos falar assim, eu monto a minha planta baixa, certo? Você chega para o engenheiro, você não chega para o pedreiro e fala para ele, eu quero construir uma casa, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Você não fala isso, né? Você pode até falar, só que ele vai olhar para tua cara assim e vai falar, deixa comigo que eu vou construir. Não. Você tem que ir num engenheiro ou num técnico, edificações, alguma coisa nesse sentido, e fazer o desenho da planta. Aqui fica aqui, faz assim, você precisa de um banheiro tanto, a porta tem que ter tal tamanho, porque tem um padrão para você entrar, para você sair, a altura mínima é tal coisa, para você ter uma certa confortabilidade dentro da tua casa. Tem um monte de coisas que você tem que ver. Tem um padrão que você tem que seguir. E aí, dentro desse padrão, você monta a tua casa. O meu terreno é 10 por 20, 8 por 16, que seja o tamanho do terreno da sua casa. Você olha assim, você fala, putz, vou conseguir colocar alguma coisa aqui dentro disso daqui. Como que eu vou colocar? Dessa forma. Eu vou querer uma casa com 3 quartos, 3 suítes, um lavabo, uma sala, tal, dentro de 8 por 16. O cara vai olhar para cá e falar, quantos andares você vai querer, né? Não dá. Tem todo um padrão para seguir. Qual que é o esquema de banco de dados, né? Por exemplo, aqui a gente tem um banco de dados, que é o nome do cidadão, o endereço onde mora, certo? O nome do cidadão, o endereço e o telefone dele, ok? O José de Almeida, Rua Tupias 89, 016. Gente, essas aulas online dá sono, viu? 016 276 1112, Maria Dias, Aparecido Navarro. O esquema do banco de dados que a gente fala, na verdade, é só essa primeira linha aqui, É o meu esquema. Quais são as informações que são importantes? É o nome, é o endereço e é o telefone da pessoa. Essas são as informações que são importantes para o meu banco de dados. Então a gente fala aqui, o esquema de banco de dados, caramba. O esquema de banco de dados é uma forma de representação estruturada dos dados, ou seja, eu peguei os meus dados e estruturei eles, seguindo um padrão, que consegue ser entendido pelo SGBizado. Muitas vezes eu posso desenvolver um padrão para um banco de dados relacional e ele não ser relacional, ser orientado a objeto. Vai funcionar esse esquema? Não, né? Vamos supor que você está lá a menina está lá atrás do cara, tá ajeitando o esquema, tá tudo certinho, tal. Aí descobre que o cara tem outras preferências sexuais. Vai dar certo o teu esquema? Não, né? Mesma coisa pro menino, né? O menino tá lá, tudo certinho,
certinho com a menina, tá ajeitando, falei, eu vou ajeitar aquele esquema para mim. E já pensa como chegar, com o que falar, conversar, tudo. Tá na ponta da linha. A menina também não... A menina não se identifica com você. Aí o que acontece? Vai todo o teu esquema por água abaixo, né? Quando eu falo um determinado padrão, é um modelo de dados. Ó, o meu SGBD, ele entende esse modelo de dados. É um modelo relacional? É um modelo hierárquico? Falando nisso, sábado teremos reposição, correto? E aí eu vou pedir um trabalho para vocês sobre os modelos de banco de dados existentes, correto? Aí vocês vão descrever um texto para mim aí de uma página e meia, com os modelos que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, mais ou menos numa ordem cronológica. Ó, qual que surgiu primeiro, qual que veio depois, qual que veio depois, as principais características, vantagens, desvantagens, vocês vão ter que dar uma pesquisada na internet sobre isso. Entenderam? Então, quando eu falo padrão, é o modelo de dados. Entendeu? Modelo de dados é coleção de elementos, né, de representação com propriedades semânticas e sintáticas pré-definidas. O que é uma semântica e sintática? Semântica é o entendimento da coisa, vamos dizer assim, né? E sintática é como você escreve, como você define aquilo lá, certo? Por exemplo, se eu pegar o modelo de entidade de relacionamento, eu não vou conseguir transportar diretamente para o modelo relacional, porque eu tenho o conceito de entidades. E no modelo relacional não tem entidade, somente tem as estruturas relacionais, as tabelas que a gente fala. Então eu não consigo pegar simplesmente e implementar no modelo relacional. Eu tenho que fazer um mapeamento, correto? Um elemento ou conjunto de elementos de representação são agrupados e organizados para representar uma porção do mundo real, constituindo um esquema de banco de dados compreensível pelo gerenciador. O que é isso, pessoal? Quando eu tenho um banco de dados, na verdade, eu tenho uma porção do mundo real. O cadastro de vocês, que existe lá na... Oh, caramba. O cadastro de vocês que existe na secretaria. Você concorda comigo que aquilo lá é um pedaço do mundo real? Sim? Sim. É um pedaço do mundo real. Vocês não têm um nome? Vocês têm. É real. Vocês não têm uma data de nascimento? Sim. Vocês não têm um endereço? Sim. Vocês não têm nome do pai? Sim. Nome da mãe? Sim. Vocês não têm nacionalidade? Isso daí é do mundo real, correto? Vocês transportaram isso daí para o banco de dados. Em valor, esses dados para o banco de dados para se extrair informação. Ok? Então, quando a gente faz um modelo de dados, a gente está representando graficamente essas informações. Opa, tela errada. Cliquei, voltando. Então, mais ou menos aqui, ó, a gente tem o esquema de banco de dados, como que ele funciona, e aí a gente tem a visão do usuário final, certo? E como que ele está armazenado. O banco de dados, o esquema de banco de dados, o modelo de dados, nada mais faz do que pega essas informações que estão aqui nessa base de dados e fazem a tradução para o usuário final. E o contrário é correto também. Pega essas informações, processam, faz todo o mapeamento e gravam ou alteram essas informações no banco de dados. Ok? O modelo relacional foi criado pelo Peter Shen em 1976. E a gente fala que ele é o modelo de dados semântico. Ele atualmente é o modelo mais pesquisado e usado em base de dados de todo o mundo. Se hoje eu vou chutar por baixo, 75%
de todas as, não estou falando do volume de dados, mas de todas as bases de dados são modelo relacional. Trabalham com o modelo entidade-relacionamento. Então, isso aqui é só informação histórica. Ele foi criado por Peter Shea em 1976. E a gente fala que é semântico. É para entender como que funciona um banco de dados. Eu não consigo implementar esse banco de dados diretamente. Tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão aí que eu ativei o cadastro das pessoas aqui. Então, eu consigo ver quem chamou. Ok? Como que ele funciona? A gente tem uma base de dados. A gente tem a entidade que a gente chama, né? Então, entidade, modelo de entidade e relacionamento. Aqui, ó. MER. Não completem a frase, tá? Senão vai dar governo brasileiro na atualidade. Mas se vocês colocarem 2 letras no final aqui, vai aparecer o Google Tradutor, vai aparecer assim o nome de um presidente para você substituir, tá? Então aparece assim, pessoa, E1, a entidade pessoa e o registro E1. Qual é o nome? As características. Ele tem um nome, que é João Carlos, tem um endereço, que é Rua Luiz Saia, 728, Cuiabá, Mato Grosso. Ele tem uma idade, 35 anos, e tem um fone, certo? Isso daqui é uma entidade, certo? Esse daqui é a outra entidade, é a segunda pessoa, a Carla, Rua Américo, número 31, fone tal, certo? Então, quando eu falo que E1, E2, E3, E4, o tanto de registros que eu tenho aqui na tabela pessoa, na entidade pessoa, eu posso ter nenhum, posso ter um ou posso ter N. O N representa infinito. Infinito não. Como é que fala? Não consigo estimar qual que é o tamanho disso aí, né? Então eu falo que E é um conjunto de entidades. E como que entidades de que tipo? Do tipo pessoa, certo? Concorda comigo que o João é uma pessoa? A Carla é uma pessoa? Então, esses aqui são pessoas. Então, eu tenho a entidade pessoa. E quais são os atributos da pessoa? O nome, o endereço, o fone, o telefone dela, né? E a idade que a pessoa tem. Eu posso ter um conjunto de entidades. Como que é isso? Por exemplo, eu posso ter uma pessoa, eu posso ter empregado, eu posso ter empresa. Infelizmente, eu posso ter aluno, ok? Então, não que eu tenha alguma coisa contra aluno, né? Não, pelo menos aqui nesse quarto. Lá embaixo eu tenho uma coleção de faca. Aqui não tenho nada. Mas eu posso ter um conjunto de entidades. Esse conjunto de entidades, não necessariamente que ele vai formar um banco de dados, mas ele vai fornecer a estrutura necessária para mim ter um banco de dados. Ok? E aí, se é um conjunto de um modelo de entidade e relacionamento, se eu tenho entidade, eu preciso entender o conceito de relacionamento. Relacionamento é quando eu tenho 2 entidades e uma entidade se relaciona com a outra. Por exemplo, o conjunto pessoa e com conta. Por exemplo, pessoa possui conta corrente, certo? Então, eu falo que a entidade pessoa se relaciona com a conta corrente. Por quê? Uma pessoa possui conta corrente, certo? Nesse exemplo aqui, a pessoa 1 possui a conta corrente 1. A E2 possui a conta corrente 1 também. Isso provavelmente é uma conta corrente conjunta. A pessoa E3 e E5 possui a conta corrente 2. E a pessoa E4 possui a conta corrente 3. Ok? Outro relacionamento é o empregado-empresa, né? Que é o exemplo que está aqui, né? Trabalha em. O empregado E1 trabalha na empresa C1. O empregado E2 trabalha na empresa C1 também. O empregado E3 trabalha na empresa C2. O empregado E5 trabalha na empresa C2. E o empregado E4 trabalha na empresa C3. Ok? Troque o E1, E2, E3 pelo nome de uma pessoa
e C1, C2 e C3 pelo nome de uma empresa, ok? Então, como que fica? O empregado trabalha em empresa. O empregado E2 trabalha em empresa. Ok? Isso é um relacionamento. Qual que é o relacionamento? Trabalha em. Esse, ó, aqui eu tenho uma entidade, aqui eu tenho outra entidade. O relacionamento é o trabalha em. Então, se eu tenho empregados que trabalham em empresas, eu posso fazer isso daqui, né? Empregados trabalham em empresas e ter os meus relacionamentos. Como que eu represento? A entidade eu represento por um retângulo nomeado, dou o nome da minha tabela, da minha entidade. E o relacionamento, eu faço um losango. Um losango é esse quadrado deitado aqui que o pessoal fala, né? E podem ver que aqui tem um adjetivo, empregado, e aqui tem o quê? Um verbo. O relacionamento é identificado por um verbo e a entidade por um adjetivo, ok? É adjetivo? Substantivo, ok? Um substantivo. Bem, eu tenho o meu relacionamento. Só que aí, esse é o conceito básico, entidade e relacionamento. Só que eu tenho que colocar algumas regras sobre essa entidade e relacionamento. Imagina que todos os alunos do IFSP pudessem cursar todos os cursos ao mesmo tempo. Daria certo essa bagunça? Com certeza não. Não, nem ser organizado. Todas as aulas dos outros cursos. Você nem tendo uma estrutura organizada já dá certo, correto? Já dá zebra. Imagina se você não tem uma estrutura organizada, né? Correto? Então, ou seja, já sendo uma zona já não dá certo, imagina... Não, já não sendo uma zona não dá certo, imagina sendo uma zona. Então, a gente tem a questão da cardinalidade. A gente tem restrição de cardinalidade. E a cardinalidade está referenciada ao relacionamento. Por exemplo, você arranja um namorado ou uma namorada, e aí o pai da menina vê a tua cara, né? Vê que a tua cara não ajuda, ou o pai, a mãe do menino vê que você não tem futuro como uma boa nora para ele, né? Para ela, no caso, uma boa nora para ela. Eu vou colocar restrição nesse relacionamento. Certo? Ó, vocês podem namorar, mas vocês não podem ficar sozinhos. Certo? Vocês não vão gostar muito, né? Mas vai ter que seguir, porque quem manda é o pai e a mãe. Ou se não, ó, vocês podem namorar e vocês só podem namorar das 6 da manhã, das 6 da noite até as 8 horas da noite. Vai ficar 2 horas juntos, sempre com alguém perto. É outra restrição. Então, a cardinalidade, na verdade, são as restrições de relacionamento entre as entidades. Corresponde ao número de entidades com que um determinado conjunto de entidades pode se relacionar através de um determinado relacionamento. O que é isso? Por exemplo, vocês podem fazer quantos cursos ao mesmo tempo? No Instituto. Vocês podem fazer mais de um curso ao mesmo tempo? Sim ou não, pessoal? Não. Podem. Vocês podem fazer um curso, por exemplo, no Instituto. Vocês estão cursando o ensino médio, ano que vem vocês querem entrar na fabricação mecânica à noite. Das 7 da noite até as 10h30, que tem lá no Instituto. O que vocês fazem? Vocês estão cursando 2 cursos ao mesmo tempo, então vocês podem. Mas vamos supor que vocês fossem uma escola estadual normal. Você poderia fazer 2 cursos em 2 escolas ao mesmo tempo? Ah, eu quero fazer o ensino médio de manhã, sei lá. Os professores podem. Os professores podem, vocês não podem, eu estou falando os alunos, ok? Vocês querem fazer o ensino médio de manhã fala uma escola aí de Catanduva, sei lá, Imperial? Vocês querem fazer o ensino médio no Imperial e fala outra escola aí, lá no Nicola.
Vocês podem fazer isso? Não. Vocês têm que falar, um aluno pertence somente a uma escola, ok? Vocês não podem fazer o ensino médio no instituto e fazer o ensino médio em uma outra escola ao mesmo tempo. Essa daí é uma restrição. Então, a gente fala que tem que ter uma restrição na cardinalidade entre aluno e escola. Por exemplo, aqui a gente fala que o empregado pode trabalhar somente em uma empresa. Ó, restrição de cardinalidade. O empregado trabalha em uma empresa. Olha o número 1 aqui referenciando. Então, quando eu estou lendo daqui para lá, eu falo, ó, o empregado trabalha em uma empresa. Ele pode trabalhar em duas empresas ao mesmo tempo? Não, né? Certo? Então, essa é uma restrição. Ó. Um empregado pode trabalhar em uma empresa somente. Tanto é que o E1 trabalha em quantas empresas? Na C1. O E2 trabalha na C1, ele não trabalha na C2 e na C3. O E3 e o E5 só trabalham na C2. O E4 só trabalha na C3. Certo? Só que uma empresa pode ter N. Pode ter vários empregados. O N representa vários, né? A enésima vez. A enésima unidade. Então, eu falo que um empregado pode trabalhar somente uma empresa, mas uma empresa pode ter N, pode ter vários empregados. No caso, a C1 tem o E1 e o E2, a C2 tem o E3 e o E5, a C3 tem o E4. E quais são as restrições de cardinalidade que eu tenho? Um para um, por exemplo, eu tenho um pedido e vou emitir uma fatura. Um pedido pode gerar somente uma fatura, e uma fatura somente pode ser gerada através de um pedido. Então eu falo que isso daqui, eu tenho que cadastrar o meu pedido, está aprovado, vou gerar a fatura, certo? Então eu tenho um para um. Eu posso ter um para N, no caso que a gente já viu aqui, né? Empregado empresa, ou um outro exemplo, empregado dependente. O empregado pode ter vários dependentes, pode ter a esposa e N filhos. Filho, sobrinho, tal, de acordo com a característica da empresa. Só que um dependente só pode estar vinculado a um empregado na minha empresa. Ai, mas o marido e a mulher trabalham na mesma empresa. Beleza, escolhe um e fala que ele é dependente dele. Certo? Ou eu posso ter um relacionamento de N para N, ou M para N, muitos para muitos. Um aluno pode ter várias disciplinas, e uma disciplina pode ser cursada por vários alunos. Por exemplo, quantas disciplinas vocês cursam no curso de redes? 18, correto? 18 disciplinas. Professor, eu não faço espanhol. Tá bom, 17. Tá? Então, você pode ter 18 disciplinas. E quantos alunos pode cursar cada disciplina? Vários. Concorda comigo? Até a disciplina de banco de dados de redes. Quantos alunos podem estar cursando? Até 40. Até um pouquinho mais, até 42, 43, dependendo do tanto de reprovação do ano passado. Então, são esses três tipos de cardinalidade que eu tenho. Eu tenho o grau de relacionamento, ele pode ser binário. Isso aqui são relacionamentos binários, ó, pessoal. Aqui eu finalizei a parte de relacionamento, tá? A parte de cardinalidade, desculpa. Só que aí eu tenho os graus de relacionamento. Eu posso ter um grau binário, que são esses exemplos aqui, ó, pedido, fatura. Eu tenho duas entidades. Eu tenho entidade pedido e uma entidade fatura. Eu tenho duas entidades, elas são binárias. Eu posso ter um relacionamento ternário com 3 entidades, por exemplo, uma peça que gera um projeto que é fornecido por um fornecedor, certo? Isso daqui é ternário. Ou posso ter um relacionamento quaternário. Em vez de 3 aqui, seria 4 relacionamentos. Pessoal, relacionamento binário é tranquilo, certo? Relacionamento binário eu não tenho problema. Relacionamento ternário sempre não é tão comum, mas sempre vai ter.
quaternário, já peguei alguns casos bem raros, mas relacionamento de 4 entidades se relacionando entre si. Eu vou falar um negócio para vocês. O relacionamento ele pode ser enário. O que é um enário? Pode ter inúmeras tabelas em um único relacionamento. Acima de 4, alguma coisa está errada no teu banco de dados. Ou é alguma coisa muito excepcional, certo? Aqui, ó, em vez de ter 3, ter 4 relacionamentos. Ou é alguma coisa muito excepcional, ou alguma cagada você está fazendo na hora de modelar o seu banco de dados. 6, então, meu filho, é certeza que você não entendeu nada do que o professor Luiz estava te explicando nas aulas. Ok? O que é um relacionamento ternário? É um relacionamento com 3 tabelas, 3 entidades. Eu tenho uma peça que ela precisa ser desenvolvida através de um projeto e ela vai ser fornecida por um determinado fornecedor. Então, eu tenho um relacionamento ternário nesse caso. Ok? E eu tenho a restrição de participação. O que é isso? O que é uma restrição de participação? Uma participação parcial. O aluno ele só pode existir se ele frequentar uma determinada disciplina. No exercício abaixo, por exemplo, né, significa que apenas parte das entidades do conjunto de entidades está relacionada com a entidade do conjunto estudante. Certo? Eu tenho o conjunto estudante, só que eu tenho uma restrição parcial. Nem todos os alunos frequentam determinada disciplina. Ou seja, eu tenho uma parcialidade nesse contexto, certo? Ou seja, um aluno, ele cursa disciplinas, certo? Então, é total. O aluno, ele tem que ter uma disciplina para cursar. Só que nem toda disciplina precisa ter aluno, certo? Por exemplo, a disciplina de espanhol. Se todo mundo resolver não fazer espanhol, a disciplina ela vai deixar de existir? Ela vai estar lá, certo? Só não vai ter aluno, tudo bem? Porque ela não é obrigatória. Diferente de banco de dados. Se vocês se inscreveram no curso de redes, vocês são obrigados a ter a disciplina de banco de dados. Não é opcional. Porque já imaginou vocês não participarem da disciplina do coordenador de vocês? E por fim, são 4 os pilares da entidade de relacionamento. A entidade em si, certo? Que é o losango, o retângulo, o relacionamento, que é o losango, a cardinalidade, que eu expliquei para vocês anteriormente, certo? Os 3 tipos de cardinalidade, 1 para 1, 1 para N e N para N. E por último, pilar, é o atributo. O atributo é a característica da entidade. Por exemplo, a entidade pessoa, ela tem as características dela. Qual que é? O nome, o endereço, a idade e o telefone. Essas aqui são as características, são os atributos das pessoas. Então, como que eu posso identificar, né, um objeto, uma entidade em si? Eles têm que ser tangíveis, que possuem existência tanto abstrata como concreta, ok? Por exemplo, o aluno, ele é uma coisa concreta? Sim, né? Embora muitas vezes a gente fique imaginando um bloco de concreto caindo na cabeça do aluno, que aí vai ficar uma coisa mais concreta ainda, né? Mas assim, do conceito, como é que fala? Do conceito literal da palavra, a palavra concreta significa uma coisa que existe, que é tangível. Ou seja, você pode ir lá e chegar e, por exemplo, tocar o aluno. Você pode pegar o pescoço do aluno, porque ele existe, e apertar. É uma coisa que existe, certo? Diferente de uma empresa.
Uma empresa, ai, professor, mas uma empresa ela não existe? Não, ela só existe um número para ela, o CNPJ. A empresa em si não existe. Ela é representada por pessoas físicas, pessoas que existem. Mas a pessoa mesmo jurídica, a empresa, ela não existe. Ela só é uma autorização de usar um determinado espaço. Ah, mas tem o prédio. Sim, tem o prédio físico da empresa. Mas a empresa, sim, você não vai chegar lá e falar: oi, empresa, tudo bem com a senhora? Então, você está me devendo 100 mil reais. Você vai me pagar ou não? Não, você não fala isso para a pessoa. Ela não existe. Ela é uma coisa abstrata, mas ela é tangível. Você pode compreender, você pode entender que isso daqui é uma coisa importante. Por exemplo, uma conta corrente. Ela não existe, ela é só um número, certo? É diferente de uma placa de um carro, que a placa e o modelo do carro representam um carro. Você pode chegar lá, pegar e sair dirigindo ele, ok? A conta corrente não. A conta corrente é só um número que você tem, que você vai relacionar um determinado saldo, tanto positivo quanto negativo, aquele número, certo? Por exemplo, no meu caso, no caso da maioria dos professores do Brasil, isso daí sempre vai estar negativo, né? Se fosse pessoal aí que pega salário dos seus funcionários, né? Vamos supor que eu sou um determinado deputado ou senador de um determinado local do país aí, e eu vou lá e pego o salário dos meus funcionários, parte do meu funcionário, e falo: ó, isso daí é para mim, eu estou te empregando, o governo está te pagando, mas eu quero esse dinheiro para mim, parte desse dinheiro para mim. Eu vou lá e vou colocar na minha conta corrente, e a minha conta corrente sempre vai ficar positiva. Esse saldo positivo que está nessa conta corrente significa um valor que eu tenho para receber do banco, mas essa conta corrente não existe. Eu não posso chegar lá e tocar na minha conta corrente, certo? Isso aí é um valor, é uma coisa abstrata, certo? Ela tem que ter uma função, ok? Para identificar alguma coisa, ela tem que ser tangível, tem que ter uma função, por exemplo, vendas, classificação, itens, ela tem que ter uma função. Eventos e ocorrências, data de nascimento, voo comercial. Interações, resulta de interação entre um objeto e outro, ok? Compra, adoção, venda, nascimento. O registro de nascimento tal se refere à pessoa tal. O teu registro de nascimento tem uma interação. Aquele número que está registrado lá, ele tem uma interação com a pessoa que você é, ok? Especificação, né? Especifica as características. Pode ser cor, pode ser tamanho, pode ser dimensão. Os atributos em si, eles são descritivos, servem para descrever alguma coisa, representam as características intrínsecas do objeto. Por exemplo, cor do olho, cor do carro, você tem algumas características. Ah, o professor Luiz, ele é loiro, olho verde, branco, estrutura física, ele é magro, por exemplo. Tem uma barriguinha saliente. Não venho com essa que o que dá barriga é cerveja, porque eu não tomo cerveja, eu tenho essa barriguinha aqui, né? Então não venho com essa que cerveja que gera isso, porque é mentira. Ou seja, são atributos descritivos. Nominativos também ele precisa ser. Ele precisa dar um nome a alguma coisa. Além de cumprir a função de ser descritivo, serve como definidores de nomes ou rótulos. O professor Luiz, no cadastro lá, meu SV 130424, eu tenho o meu nome. Qual que é o nominativo meu? Luiz Fernando Castilho Maschi, que é o meu nome, certo? Ou referenciais, representa uma citação, uma ligação do objeto em questão com outro objeto. Não propriamente definindo uma característica do objeto, mas explicando o relacionamento existente. Quando eu relaciono, eu falo qual que é a cidade que o aluno pertence. Eu tenho um cadastro de entidades chamado cidades e falo: esse aluno pertence a tal cidade, certo? Por exemplo, o professor Luiz, ele mora na cidade de Novo Horizonte. Eu tenho um cadastro com todas as cidades do estado de São Paulo e tenho um cadastro com todos os professores. E aí eu começo a fazer relação.
tal professor mora em tal cidade, tal professor mora em tal cidade. Então, o atributo ele é referencial, ok? Quando eu vou trabalhar com atributos, eles podem ser monovalorados. São atributos que têm somente um valor. Por exemplo, sexo só tem um valor, masculino ou feminino, ok? CPF só tem um valor, o meu CPF, ou o teu CPF, se for o teu cadastro. A pessoa ele só vai ter um atributo. Nome, vai ser o nome, Luiz Fernando Castilho Mastro, Augusto Landim, Beatriz Silva Caxias, vai ser o teu nome, ok? Vai ter a idade, 42, 15, 14, de acordo com a idade da pessoa. E a altura, 1,75m, 1,60m, 1,65m, 1,80m, 2,10m, de acordo com a sua altura. Então, isso aí só vai ter um valor. Só que eu posso ter os atributos multivalorados. Na entidade capiroto, por exemplo, desculpa, pessoal, na entidade estudante, capiroto, fugiu aqui, eu esqueci que a aula está sendo gravada, eu não poderia usar esse nome, né? Então, na entidade estudante, eu tenho alguns atributos monovalorados, por exemplo, nome, o cara só tem aquele nome, tem o número do estudante, que é a matrícula dele, só tem aquela matrícula, tem o endereço, que ele mora em determinado local, só que ele pode ter muitos telefones. Ele pode ter um telefone, pode ter 2 telefones, pode ter 3 telefones. Então, como que eu identifico que ele pode ter muitos telefones? Através de um círculo duplo. Tá vendo? De um círculo duplo. Ok? Isso aqui são atributos multivalorados. Ou o atributo ele pode ser composto. Composto. Como que é um atributo composto? Por exemplo, quando eu falo endereço, quando eu estou falando endereço de uma pessoa, eu estou falando só de uma descrição logarítmica, uma descrição longa dele? Não, eu estou falando de vários pedaços de endereço. O endereço é composto por um número, por uma rua, por um número, por um CEP, por uma cidade, basicamente. Certo? O cara mora na rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal. Então, o endereço da pessoa é composto por esses campos. Então, eu falo que ele é um atributo composto. Quando a pessoa define endereço, eu vou chamar vocês para fazer o banco de dados delas. Beleza, tá lá, você vai lá, faz o banco de dados. Então, a pessoa fala, eu vou precisar do endereço do meu cliente ou do meu funcionário. Intuitivamente, você vai saber que esse endereço ele já é repartido em partes menores. Então, ele é um atributo composto. Ok? Aí depois eu tenho os atributos derivados. O estudante, ou toda pessoa, ele tem uma idade, não tem? 14 anos, 15 anos, 16 anos, 32 anos, 42 anos, correto? Cada hora ele tem uma idade. Ok? Imagina que eu vou fazer o cadastro de vocês e vou colocar lá. Esse capiroto tem 14, esse tem 15, esse tem 16. Ano que vem eu teria que sair trocando a idade de todo mundo. Concorda comigo que esse negócio é um negócio inviável? Como que eu identifico a idade de uma pessoa? Através de que informação? Aniversário. Aniversário que você fala é data de nascimento, né? Sim, me desculpa. Então, tá bom. A data de aniversário. Não precisa pedir desculpa, tá, pessoal? Não precisa pedir desculpa. A data de aniversário ou a data de nascimento da pessoa. Por exemplo, uma data importante para a humanidade, 6 de dezembro de 1977, uma data muito importante para a humanidade, correto? Então já fica, aí qualquer coisa, depois eu passo o endereço para vocês, vocês podem mandar os agrados de aniversário aí. 6 do quê? De dezembro de 1977. É uma data muito importante para a humanidade, não é, pessoal? Deixa eu marcar aqui. 11 de setembro.
Também é importante. 11 de setembro também é importante. Não, é 6 de dezembro. O resto é resto. Ah, não. Tem o 19 de agosto também, que é importante, que é o aniversário da minha mulher, porque se eu esquecer, 6 de dezembro não vai valer para mais nada, né? Nunca ninguém mais vai comemorar essa data, né? Porque eu tô morto, né? E também 1º de fevereiro, que é uma data muito importante, que é o dia que o meu filho nasceu, né? O que eu estava falando mesmo? Ah, tá. Dos atributos derivados. Eu fico falando tonteira e acaba me perdendo. A idade. Eu definindo a idade, que a data de nascimento da pessoa, independente do dia e da hora que eu tiver, quer dizer, do dia ou do mês que eu tiver, da hora não precisa tanto, né? Do dia e do mês que eu tiver, eu consigo identificar a idade da pessoa. Hoje a pessoa pode ter 15 anos e amanhã ela pode já ter 16 anos, correto? E o meu sistema vai me informar. Então ele é um atributo derivado. Quando a pessoa chega e fala, eu vou precisar da idade da pessoa, ou da idade do carro, ou sei lá, uma coisa nesse sentido, quanto tempo que a pessoa ficou com o carro. Na verdade, eu só tenho que colocar lá e colocar a data da compra do carro. E aí eu vou saber, essa pessoa ficou 13 anos, 6 anos com esse carro, 5 anos com esse carro, 10 anos com esse carro, correto? Eu só coloco a data lá. E automaticamente eu extraio em qualquer momento a idade ou o tempo que eu tenho. Então, qual que é o resumo dessas representações? Eu posso ter atributos monovalorados, que só tem um valor, por exemplo, nome, certo? O CPF, que seja. Eu posso ter atributos multivalorados, que pode ser telefones, um exemplo que a gente sempre dá. Eu posso ter atributos compostos, que através deles eu derivo outros atributos. Eu extraio outros atributos, e eu posso ter os derivados, que eu dependo de uma outra informação necessária para ter a real informação disso daqui, ok? Então, para cada entidade, eu vou ter um conjunto de atributos. Quantos atributos monovalorados eu posso ter? Vários. Quantos multivalorados? Vários. Quantos compostos? Vários. Quantos derivados? Vários. Só que aí cai um probleminha aqui, ó. O atributo, ele pertence somente à entidade? Hein, pessoal? Oi? O atributo, ele só pertence à entidade? Por exemplo, o estudante, ele tem um nome. Então, todo estudante tem um nome, correto? Toda disciplina tem uma sigla, correto? Por exemplo, a sigla de banco de dados, IBD, programação para web, PWE, algoritmo, LIP, LIP, correto? Todo mundo tem o nome, todo mundo tem o nome dela. Ana Júlia, Carolina, Daniel, Alisson, todo mundo tem o nome dele, correto? Então vamos supor, e a nota? O aluno tem uma nota em uma determinada disciplina. Chegou no final dessa disciplina, eu vou ter que reprovar quase 80% da classe, correto? 80% da classe vai ficar. Só que eu tenho que, para mim justificar isso, eu tenho que atribuir uma nota de banco de dados para ela, certo? Eu posso atribuir a nota à disciplina, nesse caso? Ó, o estudante, o Alisson, ele tirou nota 4 em banco de dados. Então eu vou lá na disciplina 4, crio um campinho aqui e escrevo nota, certo? E dou um 4 para ele. Então todo aluno matricula numa disciplina e vai ter uma nota o quê? 4. Tá certo isso? Não. Ó, Não. a nota tá aqui. Então, se o Alisson tirou 4, ele ferrou a classe inteira. Entendeu? Ô, Alisson. Ele ferrou a classe inteira, porque todo mundo tirou 4, então todo mundo vai reprovar na minha disciplina. Tá certo isso? Não. Não. Bem, então eu posso pegar a nota e colocar no estudante, correto? Aí, por exemplo, o Bruno, ele foi lá, ele foi bem em todas as disciplinas, certo?
Só que o estudante, ele vai ter um ligamento aqui, né? Que vai falar, ó, eu vou lá, vou registrar, eu fui o último a registrar e tirou nota 4. O Bruno foi lá e tirou nota 4 em banco de dados. Eu não estou falando que vocês vão ir tão bem assim, tá, pessoal? Não estou falando que vocês vão tirar 4 na minha disciplina também. Né? Existe 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, existe até 0, tá? Fica tranquilo. Não significa que vocês vão ir tão bem assim na disciplina de banco de dados. Estudante, aí ele foi lá e registrou 4. Só que nas outras disciplinas ele foi bem. Ele tirou 4,5, 5, 6, entendeu? Só que na disciplina de banco de dados ele tirou 4. Eu vou aqui e a nota vai estar vinculada ao estudante. Eu dou 4. Todas as outras disciplinas ele vai ficar com que nota? 4. É justo isso? Na minha opinião, é justo. Ele não foi bem na minha disciplina, o resto que se lasque, né? Sim ou não? Ah, tá. Não, lógico que não, né, pessoal? É só uma forma de fazer o povo acordar. Então, não é justo nem que todo mundo leve uma nota para um aluno e nem que um aluno leve uma nota. Então, a nota pertence à matrícula. A matrícula do estudante com a disciplina. Eu vou ter um relacionamento do estudante 1 com a disciplina, do estudante 1 com a disciplina IBD. E ele vai ter uma nota. 4. Esse mesmo estudante 1 com a disciplina PWE, ele vai ter uma outra nota, a nota 6, e assim por diante. Cada disciplina, ele possui uma nota, que aí é o mais justo, né? Ele não foi bem na minha disciplina, mas nas outras disciplinas ele foi razoavelmente bem, ou foi muito bem, ok? Então ele não pode ser prejudicado só porque ele foi ruim em uma disciplina de 18. Eu, particularmente, não teria problema nenhum em prejudicar esse aluno, entendeu? Falar, ele não foi bem numa disciplina, não importa que ele foi bem no resto, mas não pode pela legislação, certo? Então, eu falo que a nota pertence à matrícula do estudante na disciplina, e não pertence nem à disciplina e nem ao estudante. Então, o atributo, ele pode estar relacionado também, ele pode estar ligado também com o relacionamento, não necessariamente com a disciplina. E isso ocorre, na maioria das vezes, quando esse relacionamento é do tipo de N para N, muitos para muitos. Quando é 1 para muitos, pode ocorrer? Pode, mas não é normal ocorrer. Alguma coisa na modelagem aconteceu errada. De 1 para 1, aí é certeza que alguma coisa aconteceu errada, certo? Então, aqui é um exemplo de diagrama, certo? O capiroto, desculpa, pessoal, o estudante, e aqui é um modelo mais complexo, né? O estudante, ele matricula-se numa disciplina. Então, o relacionamento é de N para N, tá vendo? Ou seja, um estudante pode se matricular em várias disciplinas. Um estudante pode pertencer a somente um departamento. Departamento, por exemplo, departamento da informática, que são os cursos de ADS e de redes, aqui no Instituto Federal. Então, a gente tem um departamento. Este estudante pertence somente ao departamento de informática, certo? A disciplina é ministrada por vários professores, e um professor pode ministrar várias disciplinas. Por exemplo, a disciplina de banco de dados. Tanto o professor Luiz como o professor Eros pode ministrar a disciplina de banco de dados. E a disciplina de banco de dados pode ser ministrada por vários professores, ok? Uma disciplina, ela é ofertada por somente um departamento. Não adianta por exemplo, a disciplina de banco de dados não pode ser ofertada pelo pessoal da indústria, correto? Lá da mecatrônica. Por quê? Porque a disciplina de banco de dados pertence ao departamento de informática, ok? Mesmo assim, como o desenho industrial. Eu não posso aqui no departamento de informática ir lá e ofertar minha disciplina de desenho industrial, ok? Um professor trabalha em um departamento. Por exemplo, eu trabalho no departamento de informática. Quantos professores trabalham no departamento de informática? N. Vários. Então, isso daqui é um mapeamento, por exemplo, do modelo de
de banco de dados de uma determinada escola, da organização de uma determinada escola, certo? Aí os relacionamentos a gente fala que existem os papéis, né? Por exemplo, o aluno matricula-se na disciplina e a disciplina possui N alunos matriculados. Um departamento emprega um professor e um professor trabalha em um departamento. Então a gente fala que isso daqui são os papéis do relacionamento. A empresa contrata um curso. Um curso é contratado por N empresas. Uma empresa contrata um curso, ou um curso é contratado por N empresas. Então a gente fala. E por último, para finalizar aqui, existe o autorrelacionamento. O que é? A disciplina ela se relaciona consigo mesma. No ensino médio, ou até mesmo superior, não existe isso. Mas, por exemplo, eu tenho o cadastro. Vamos falar que vocês passam na Unesp. Vocês vão fazer ciências da computação lá na Unesp, certo? E aí vocês têm o cadastro de disciplina. Aí tem uma disciplina lá, legal pra caramba, que chama-se Estrutura de Dados. Vocês acham física difícil? Vocês acham, sei lá, alguma coisa difícil, uma disciplina difícil, que vocês não conhecem estrutura de dados? Tem a disciplina de estrutura de dados 1 e a disciplina de estrutura de dados 2. Qual que é o pré-requisito para você cursar a estrutura de dados 2? Você ter cursado estrutura de dados 1. Não adianta chegar em estrutura de dados 2 que você não vai conseguir cursar, correto? Então, qual que é o pré-requisito? Você ter cursado a disciplina anterior. A disciplina de estrutura de dados 1 não é uma disciplina? Estrutura de dados 2 não é outra disciplina? Então, ela tem um autorrelacionamento. Elas se relacionam entre si. Seria mais ou menos assim. Vocês têm no primeiro ano o princípio de redes, correto? Ou é teleprocessamento? Pai, fugiu na cabeça agora. Tipo de rede. Oi? Princípios de redes. Sem princípios de redes, vocês não entendem teleprocessamento. Não estou falando que isso é verdade, só uma comparativa. O que acontece, pessoal? Então, você só poderia fazer teleprocessamento se você tivesse cursado o princípio de redes. É mais ou menos assim que funciona, entendeu? O que não é verdade no ensino médio. Ou numa empresa, por exemplo, uma empresa promove uma venda, só que ela pode também promover uma compra e ela pode fazer o assessoramento disso daqui. Isso aqui é um outro autorrelacionamento. Conjunto de entidades fracas eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Já está dando o tempo de aula de vocês e eu não quero extrapolar porque vocês precisam descansar um pouco também. Então a gente vai trabalhar na próxima aula a partir de entidades fracas. Já vou cortar o compartilhamento aqui, ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida nessa parte da revisão? Tudo certo, Márcio. Tudo certo? Então tá. Eu vou parar a gravação, certo?